Olá, pessoal da Ciência da Consciência e Espiritualidade. Estamos aqui mais uma vez e nós vamos tratar de um assunto que tem muito a ver com as nossas atitudes contraditórias. E atitudes, inclusive, que eu não diria que anula, não é? Mas conflitua a nossa capacidade de amar. Então, o nosso tema vai se chamar hoje as frequências cerebrais e sua interferência na nossa vida cotidiana. Vamos trabalhar mais precisamente em uma frequência chamada frequência teta. Mas vamos primeiro dar de um modo geral o que são essas frequências. Né? As frequências são colocadas em 5 posições, como as frequências beta, alfa, teta, delta e gama. As frequências consideradas beta são frequências que estão no nosso nível cotidiano, e eu não anotei aqui, mas vocês podem anotar qual a quantificação dela. Mas geralmente você está em estado de vigília, ou como dizem outros, você está no estado consciente. Embora esse estágio consciente, esse estado consciente, ele tem um poder de interferir nas nossas ações, 1%, vamos dizer assim, quase nada. O estado alfa, né, que é o estado de uma frequência menor e uma amplitude maior, ele já é um estado intermediário, né, é como a gente tivesse acordado, mas estivesse em estado de relaxamento. Mas estivesse sobre ainda o prisma do consciente e a perspectiva de adentrar no que a gente chama de... a maioria dos esoteristas chama de subconsciente. Você pode chamar de inconsciente. Eu prefiro o subconsciente também. Então veja só. Na parte chamada teta, aí é que nós vamos focar, é uma parte que nós não temos controle. E nós, de fato, não dominamos e não estamos conscientes. Essa parte é considerada, além de influenciar mais, né, ela domina nossas ações e, inclusive, ela se justifica através do consciente. O consciente, né, com o poder da linguagem, da fala, justifica suas atitudes pensando que isso é da ordem do consciente quando não é. Então, a frequência teta, que é uma frequência que, se eu não me engano, vai de 0,1 a 4 Hz, ela não começa aqui. Ela começa na formação do bebê. Então, tudo que é registrado para o bebê não é registrado em forma de palavras, mas é registrado em forma de sentimentos, sensações, que é traduzido pela linguagem teta. Então, não confie em ninguém. Quando eu digo isso é porque já existe essa cultura, né? Não confie em ninguém. Então, a criança, ela absorve de forma frequencial essas palavras, mas elas, como palavras, ela não sabe o que é. Os bebês, né? Os fetos. É interessante que o período da infância do adulto é um dos períodos mais longos do reino animal, se não for o mais longo. Então é nesse período que a criança, que o feto, que o bebê aprende, absorve tudo de um modo subconsciente. São chamados os registros, que evidentemente, não é, a psicanálise, as psicoterapias tendem a resgatar
pela palavra. E pela palavra é o nível consciente. Então a palavra tem muito mais facilidade de ser enganatória nesse aspecto. Porque o nível da palavra falada está no nível beta. Então, você não pode traduzir o nível beta para o nível teta. Você está consciente. Você acredita naquilo que você é e naquilo que você acredita. Mas quem está no controle não é você. Então veja só. O que é que acontece no ciclo do sono? As ondas betas vão saindo de ação, as ondas alfa vão ampliando, as ondas teta, que lá estão, que é uma frequência muito baixa, mas lá também estão os sonhos, que a gente não compreende e não tem controle. E depois um nível delta, que é o sono profundo, aquele que a gente não está lá, que é considerado pelos meditantes o melhor estágio, porque a gente não está lá. Então, o que é que a gente traz de importante nisso em relação às pesquisas científicas e não científicas, não é? Tem gente que vai dormir e coloca enquanto está dormindo as chamadas meditações guiadas. Eu tenho aqui as chamadas frequências binaurais, que eram tetas, né? Que era o nosso modo normal de transformar algo em outro. Por exemplo, o mundo da frequência alfa não é o mesmo, não é o mesmo estágio da frequência beta, mas ele pode ser transformado. Por isso que as pessoas fazem meditação com palavras guiadas, né, positivas, porque geralmente a gente guarda muita coisa, registra muita coisa negativa, ou então coloca a frequência pura. Eu tenho preferido a frequência pura, porque a frequência pura ela vai destruindo as frequências que estão em desarmonia. E essas frequências que estão em desarmonia geralmente está no nível beta, no nível de vigília. Eu não vou dizer acordado, mas prefiro dizer de vigília, porque na verdade não estamos acordados por conta disso. Então, quando você quer muito uma coisa, até quando você deseja o amor ao próximo, simplesmente desejar não resolve o problema, mas já é um começo. E você pode, no seu desejo tão intenso, se ajudar mais e colocando, quando for dormir, você pode pegar um fone de ouvido e ouvir as frequências teta, que são frequências, vamos dizer assim, infantis, pueris, onde não há contaminação. Mas há registros que foram transformados de sensações e sentimentos para frequências que criam padrões neurais, que criam padrões mentais. Então veja só, não é por acaso a entoação de hinos, de louvores, não é por acaso, né? Mas além de ter uma intenção, você precisa estar em outro estado, né? Existem pessoas que entram em outro estado sem precisar estar dormindo, né? No êxtase, por exemplo. Mas seria muito interessante que a gente pudesse, quando sentisse que estivesse com sono, e você, antes de dormir, não colocasse músicas barulhentas, músicas de tristeza, você fizesse uma espécie de preparo. E
logo em seguida colocasse. Tem muita coisa. Se você for procurar no YouTube, você vai encontrar muita coisa nessa área. Você pega aquela que mais sintoniza com você. Não, já disse, não são músicas, são frequências. E aí você vai dormir ao som dessas frequências. E com o tempo você vai ver os resultados que ela trará. Porque ela transforma aquilo que está lá no consciente. Então uma pessoa que guarda muito ódio, inveja, mágoa, ressentimento, isso que é frequencial, que se transforma nessas sensações, elas também são dissolvidas. Você vai na frequência infantil, é como se você estivesse na infância restaurando essas, essas frequências, né, de desamor, de desordem, de incompreensão, de visão negativa do mundo. Então, você pode sim fazer isso. E, na minha opinião, deve fazer isso. É uma espécie de meditação. Transformar o racional, não é transformar o racional, é colocar no racional aquilo que já está lá. O irracional está conflituando com a parte racional. Você diz que é bom, que Deus é misericordioso, conta uma história, lê Bíblia, faz louvores e nada. Né? Então, é importante que você abra essa porta. Jesus dizia, eu sou a porta. Então você abre essa porta. Como se abre essa porta? Não se abre num passe de mágica, nem porque você acha que vai mudar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa desejar intensamente amar ao próximo. E o que é amar ao próximo? Então, a gente vê, por exemplo, quando uma pessoa vem pedindo, né, a gente pega o menor dinheiro e dá àquela pessoa. Dificilmente você dá o maior dinheiro que você tem na carteira ou o dinheiro mediano, dificilmente você dá. E você acha que prestou caridade, dizendo a si mesmo que é o que você pode fazer. Mas não só é isso, né? A gente diz para muita gente que essas pessoas precisam ter Deus no coração quando elas não têm. Estão carregadas de mágoa, de ódio, de vingança, de ressentimento, egoísmo. Frequências que precisam ser restauradas. Todos os dias você passa pelos umas 3 ou 4 vezes pelo ciclo do sono. Coloque uma frequência, coloque uma binaural que seja capaz de restabelecer. Não espere milagre nos primeiros dias. Vá. Insista. Persista. Principalmente quando você tem um desejo intenso de que quando você ama o próximo, você constrói uma nova realidade. Por isso que nós também somos chamados de co-criadores. Mas não é porque você está desejando um carro novo que você vai fazer isso. Não é nesse sentido. Né? Carro novo é o departamento. Mas é no sentido de você mudar a sua percepção sobre você e sobre o próximo. Portanto, é no ciclo, no estágio teta. Isso pode ser feito quando você tem as frequências ideais e que você coloca, você está dormindo. Você pode estar até sonhando, mas as frequências começam a modificar os seus padrões neurais, que não são nenhuma abstração. Os padrões neurais, você encontra eles quando você faz, não é ressonância cerebral, tem um nome, neuroimagens. Então,
Vamos juntos mudar o mundo. Vamos juntos mudar nós mesmos. Quanto mais você alimenta a raiva do próximo, porque ele pensa diferente, porque ele é diferente, mais você amplia a frequência beta e você permite que as frequências tetas continuem interferindo, não é, a nível consciente na sua vida. Você só vai justificar. Portanto, eu desejo a todos que a gente possa refletir sobre isso. E mais do que refletir, que a gente possa se utilizar disso em nosso benefício, mas em benefício do outro também e do mundo. Porque só nós, com a nossa intensidade de amor, podemos transformar o mundo para melhor. É isso, minha gente. O que eu tenho é só agradecer essa oportunidade, porque as oportunidades não se repetem. Aproveitem o dia. Obrigado.